Muitas pessoas querem estar recebendo a direção do nosso Deus, querem seguir as orientações, porque assim estamos certos da vitória e também do sucesso. Esse é o estudo de número 1129 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor Jesus, Ele te abençoe grandemente e nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Mas infelizmente nós sabemos que muitas pessoas não querem seguir a direção do nosso Deus ou ouvir a voz do nosso Senhor e sofrem consequências desastrosas. Vamos ao nosso tema, fora da direção de Deus. Nosso texto base está no livro de Salmo, número 32, verso 8, que diz: instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Muitas vezes nós tomamos decisões que achamos ser certas e nós não consultamos ao nosso Deus. Provérbios capítulo 14, verso 12, Salomão diz assim: há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. E muitas vezes nós não consultamos ao Senhor por acharmos que nós estamos na direção certa. Nós podemos agir por impulsividade e corremos o risco de agir sem pensar nas consequências. Provérbios capítulo 14, verso 13 diz: mesmo no riso, a alma pode sofrer e a euforia pode acabar em tristeza. E tem outra versão que diz que até no riso terá dor o coração e o fim da alegria é tristeza. Salomão nos ensina nesse versículo 13 que a euforia, a agitação, pode acabar em tristeza. Nós podemos agir também vivendo independente do nosso Deus, ou seja, na autossuficiência humana. Justamente nesses momentos de autossuficiência, nós não consultamos ao Senhor, mas Jesus nos ensina que devemos ser dependentes dele. João no capítulo 15, verso 5, nosso Jesus diz: eu sou a videira, vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Estamos enraizados no Senhor, precisamos aprender a vivermos na dependência dele. Nós não podemos nos esquecer que somente ele conhece o dia do amanhã e somente ele sabe o que é melhor para cada um de nós. O salmista Davi, ele nos ensinou que quem vive na direção de Deus é recompensado por ele. No Salmo 18, verso 20 e verso 21 diz: o Senhor me tratou conforme o meu justo coração, conforme a honestidade das minhas mãos, recompensou-me, pois tenho andado nos caminhos do Senhor, não tenho agido como ímpio, afastando-me do meu Deus. Muitos caminhos nos afastam de Deus, embora muitas pessoas não percebam que as decisões tomadas por elas estão fora da direção de Deus, acabam entristecendo ao Senhor e acabam se afastando do nosso Deus, e isto gradativamente. Davi, ele não foi perfeito e ele é o exemplo de alguém que nos chama a atenção, pois muitas vezes ele consultou ao Senhor. Vamos ver um exemplo assim quando ele foi coroado rei sobre todo Israel. Os filisteus souberam e guerrearam contra ele. Segundo Samuel, capítulo 5, verso 17, verso 18 diz:
Quando os filisteus souberam que Davi havia sido ungido rei sobre Israel, subiram todos em busca dele. Os filisteus chegaram e se espalharam pelo vale de Refaim. Foi um exército muito grande que se levantou contra Davi. Os inimigos não se alegram com a nossa vitória, assim como não se alegraram com a vitória de Davi. Nós recebemos vitória do Senhor, nós recebemos a atenção do nosso Deus, e os inimigos de Davi queriam matá-lo, mas ele buscou a direção do nosso Deus para saber como ele deveria proceder. Segundo Samuel capítulo 5, verso 19, Davi consultou o Senhor dizendo: subirei contra os filisteus, entregamos-as nas minhas mãos. E disse o Senhor a Davi: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Deus orientou a Davi, Deus deu garantia da vitória. Qual foi a função de Davi? Ele confiou na promessa de Deus, ele obedeceu a orientação do nosso Deus e ele seguiu a direção de Deus. Segundo Samuel capítulo 5, verso 20 diz: em seguida, Davi se dirigiu à cidade de Baal-Perazim e ali os venceu e declarou: assim como as águas avassaladoras de uma enchente abrem o caminho pelas minhas mãos, e Yahvé derrubou as fortalezas dos meus inimigos e os destruiu diante dos meus olhos. Então o lugar daquela batalha passou a ser chamado de Baal-Perazim, que significa o Senhor que rompe os obstáculos. O nosso Deus é todo poderoso e Davi buscou a orientação, Davi buscou a direção de Deus, Davi obedeceu, ele confiou na promessa do nosso Deus. Davi sabia que o Deus poderoso é fiel e agiria a favor deles naquele momento, mas teve uma vez que Davi não buscou a direção do nosso Deus. Davi agiu fora da direção de Deus e passou por muitos sofrimentos. Segundo Samuel capítulo 11, verso 2 diz assim: um dia, após o almoço, Davi levantou-se depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio real. Do terraço, avistou uma mulher que banhava-se e notou que era uma mulher muito bonita. Naquela época, o exército israelita estava em guerra contra os amonitas e cercaram a cidade de Rabá, lá na região montanhosa de Gileade. E Davi, ele ficou lá em Jerusalém. Quando ele olhou aquela mulher muito bonita, ele mandou saber quem era. E ele soube que era Betseba, a mulher de Urias. Mas mesmo ele sabendo que ela era uma mulher casada, ele não se importou, ele não vigiou, ele não buscou forças no Senhor para resistir àquela tentação, e ele cedeu à tentação. Ele não buscou a direção de Deus e ele agiu segundo o seu próprio coração. Segundo Samuel capítulo 11, verso 4 diz: então Davi mandou mensageiros para trazê-la, e ela veio a ele e ele se deitou com ela. Esse pecado de Davi não foi ignorado por Deus e ela engravidou. Quando Davi soube, ele mandou buscar Urias, que estava lá no campo da batalha, para que ele viesse, se deitasse com a esposa e acreditasse que o filho que ela estava esperando seria dele. Mas essa estratégia de Davi não deu certo, porque Urias se recusou a deitar com ela. Ele imaginou que não seria correto, não seria justo, enquanto o exército estava lá no campo de batalha, em aflição e perigo, e ele não achou correto. E como um pecado abre brechas para outros pecados, Davi acabou mandando uma carta para Joabe, o general do exército
exército dele e mandou colocar Urias na frente da batalha para que ele morresse, e justamente assim aconteceu. Mas o que Deus fez? Deus não ficou indiferente ao pecado de Davi, e Deus mandou o profeta Natã repreendê-lo. Segundo Samuel capítulo 12, verso 8 e verso 9 diz assim: eu te dei o palácio e as mulheres do teu senhor, eu te dei a casa de Israel e de Judá. Se isso não fosse suficiente, eu haveria acrescentado muito mais. Sendo assim, porque desprezaste a palavra de Yahvé, fazendo o que eu reprovo, tu mataste ao fio da espada o teu servo Urias o Heteu, e tomaste para teu prazer a esposa dele. Sim, tu mesmo o mataste por meio das armas dos amonitas e ficaste com a mulher dele. Deus não tem o culpado por inocente. Existe a lei da semeadura, o que eu planto eu colho. Davi, ele não vigiou, e Davi caiu na tentação. Ele foi repreendido pelo profeta Natã, mas uma coisa Davi fez: quando ele ouviu, ele se arrependeu, ele confiou na misericórdia, na graça do Senhor, mas ele sofreu pelas consequências das atitudes dele. Vamos nos lembrar do exemplo do rei Saul. O profeta Samuel deu a Saul a direção que ele deveria seguir. 1 Samuel capítulo 13, verso 8 diz assim: tu, porém, descerás antes de mim a Gilgal, e eis que eu descerei a ti para sacrificar holocaustos e para oferecer ofertas pacíficas. Ali 7 dias esperarás até que eu venha a ti e te declare o que hás de fazer. A orientação do profeta Samuel foi muito bem clara para Saul. Essa era a direção que Saul deveria seguir, mas Saul agiu de acordo com o coração dele e foi repreendido pelo profeta Samuel. 1 Samuel capítulo 13, verso 13 diz assim: ao que replicou-lhe Samuel, agiste como insensato. Tu não obedecestes a ordem que Yahvé teu Deus te dera. Se tivesses obedecido, Yahvé teria estabelecido teu reino para sempre sobre todo Israel. Saul, ele foi orientado a esperar o profeta Samuel por 7 dias, mas chegou o 7º dia, Samuel estava demorando, Saul se precipitou, Saul fez do jeito dele e ele ficou com medo que os soldados se dispersassem e ele mesmo fez o sacrifício. Isso fez Saul perder o reino, porque ele agiu fora da direção do nosso Deus. Sempre tem consequências na vida da gente quando agimos fora da direção do nosso Deus. Vamos nos lembrar do exemplo do povo israelita. Moisés, ele tinha enviado 12 espias para conferirem a terra prometida. Desses 12 espias, 10 só conseguiram enxergar problemas, dificuldades e agiram com falta de fé, desanimaram o povo. Estes choraram a noite inteira quando ouviram o relatório sobre as dificuldades que eles teriam que enfrentar para conquistarem a terra prometida, e eles ainda desejaram apedrejar Moisés, Arão, Josué e Calebe, e eles foram advertidos pelo nosso Deus. Números capítulo 14, verso 10 e verso 11 diz: então todo o povo começou a falar em matá-los a pedradas, quando a glória do Senhor surgiu sobre a tenda do encontro e foi contemplada por toda a comunidade ali reunida. E o Senhor Deus falou a Moisés: até quando este povo me desprezará? Até quando recusará crer em mim, apesar dos sinais que fiz no meio dele? Deus, ele se irou com os israelitas e Moisés, ele intercedeu por eles, mas tiveram consequências.
Números capítulo 14, o verso 34 e o verso 35, observastes a terra durante 40 dias. A cada dia corresponde um ano de castigo. Por 40 anos sofrereis as consequências dos vossos pecados e experimentareis as implicações do fato de me abandonardes. Eu, o Senhor, falei e certamente farei cumprir minhas determinações em relação a toda essa congregação desobediente e má, que teve a petulância de se revoltar contra a minha pessoa. Portanto, encontrarão seu fim neste deserto, aqui mesmo perecerão. Nosso Deus, ele é longânimo, ele é perdoador, mas ele não tem o culpado por inocente. Aquele povo por 10 vezes tinham irritado ao Senhor, eles duvidaram das promessas de Deus, eles não viveram na direção de Deus. Quando eles receberam o aviso do juízo de Deus, já determinado pelo nosso Deus, aí eles decidiram agir, mas não seguindo a orientação de Deus. Eles quiseram agir do jeito deles. Números 14, verso 40 diz assim: e levantaram-se pela manhã de madrugada e subiram ao cume do monte, dizendo: eis-nos aqui e subiremos ao lugar que o Senhor tem falado, porquanto havemos pecado. Eles perceberam o erro, eles reconheceram o pecado, eles até se arrependeram, mas não se submeteram à direção do nosso Deus. Moisés advertiu eles para não irem, pois não teriam sucesso, Deus não estaria com eles. Números capítulo 14, verso 41 ao verso 43 diz assim: mas Moisés disse: porque transgredis o mandado do Senhor, por isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos, porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis a espada. Pois porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não estará convosco. Eles deveriam se submeter e andar na direção de Deus, porque se eles fizessem isso, eles prosperariam. Mas mesmo eles advertidos por Moisés para não irem, porque não iriam ter sucesso, eles não obedeceram, não seguiram a direção do nosso Deus. Números capítulo 14, verso 44 diz: contudo, temerariamente tentaram subir ao cume do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do arraial. O povo agiu com rebeldia, agiu com dureza de coração, agiram na desobediência. Eles não agiram de acordo com a direção do nosso Deus, mas agiam sim de acordo com seus próprios desejos e não se importaram com a direção de Deus. O resultado, não foi bom. O resultado foi ruim para eles. Números capítulo 14, verso 45 diz: então desceram os amalequitas e os cananeus que habitavam na montanha e os feriram, derrotando-os até Ormã. Eles foram derrotados porque eles não se submeteram a obedecerem e a andarem segundo a direção do nosso Deus. Eles andaram segundo seus próprios corações. Eles eram pessoas teimosas e rebeldes e eles não venceram. Eu vou começar a concluir. A Bíblia nos mostra outros exemplos de pessoas que andaram fora da direção do nosso Deus, como Jonas, Acabe, Sara e Sansão e muitos outros, e tiveram consequências tristes para suas vidas e tiveram sofrimentos. Nós não podemos nos esquecer que somos sustentados pelo Senhor, que o Senhor sustenta aqueles que andam de acordo com a direção dele, que anda de acordo com a orientação
orientação dele. Sabe por quê? Porque quando eu me submeto à vontade do meu Deus, quando eu me submeto a seguir a direção que ele me dá, eu estou demonstrando confiança, esperança e dependência do nosso Deus. Salmo 37, verso 23 e verso 24 diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E olha que interessante, e ele deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Que nós possamos aprender a andarmos de acordo com a direção do nosso Deus, como nos ensina no nosso texto base, e assim nós seremos guiados por ele, pois ele conhece o dia de amanhã e nós não conhecemos. Ele sabe o que é melhor para nós, e quando nós andamos na direção dele, nós somos abençoados, porque o nosso Deus, ele tem pensamentos de paz para nós. Mas quando nós andamos na rebeldia do nosso coração, desobedecendo a orientação do nosso Deus, nós andamos fora da direção do nosso Deus, nós sofremos consequências, e consequências muito ruins. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no nosso canal, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso Senhor Jesus continue te abençoando, e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.